Então, continuando aqui, eu falei sobre as 15 áreas do processo de desenvolvimento de software aqui do Sandbox, né? 15 áreas lá. E agora vamos ver na prática os benefícios dessas 15 áreas, os malefícios também. Vamos primeiro ver, a gente falou por que aplicar e não aplicar, certo? O processo de desenvolvimento de software. Mas vamos ver aqui também o processo no mundo real. Por que aplicar o processo de desenvolvimento de software? A gente já explicou um pouco do cenário do bancário aí nos vídeos anteriores. Mas vamos ver na prática o que acontece se a gente não aplicar o processo de desenvolvimento de software, certo? E depois a gente vê aplicando na prática. Eu gosto de aplicar aqui o cenário de caso real aqui, ó. Vamos lá, uma empresa aqui de produção, certo? Então peguei um cenário aqui que acontece dia a dia. E riscos sem processo de desenvolvimento de software. Cenário 3, aqui que eu já falei sobre os outros cenários. Aqui tem o pessoal ali na linha de produção trabalhando. Aqui tem um operador ali que vai buscar informação no sistema ali disponível. E aqui todo o processo aqui, agilidade de serviço aqui. E o departamento de compras lá teve um incidente aqui. Aí abriu um incidente, um erro lá, tem um problema na empresa para resolver. Setor de tecnologia lá. Gestão de risco, de TI, tecnologia, desenvolvimento de sistema, análise de sistema, precisa identificar esse erro e defeito. Então eu abri o incidente lá com um número, um código, a descrição do seguinte: o departamento de compras que abriu esse incidente. Está lá a pessoa lá na produção e ele descreve o seguinte: o operador de produção não localizou o código do produto do sistema. O mesmo necessita do código para realizar a solicitação da matéria-prima. Ele está aqui, ó. Ele foi lá, o pessoal aqui trabalhando, e ele precisa dessa matéria-prima para fazer a solicitação, certo? E ele não achou, deu um problema lá, um bug, ou não encontrou o produto. Isso aí é do departamento de compras, sistema do departamento de compras. Você está lá atendendo vários sistemas, contábil, controladoria, e você tem um processo ali do departamento de compra que está causando um problema. Vixe, problema para resolver. Então vamos lá, descreveu o que precisa ser feito primeiramente, analisar, né? Vamos lá, então isso é o risco do processo de desenvolvimento de software. Então cenário 3 aqui, continuando. Então lá o analista fala o seguinte: aqui tem uns histórico aqui de mensagens para a gente analisar no mundo real. Vamos atender esse incidente. Olha no código fonte o fluxo, eles precisam urgente. O programador lá, o analista de sistema, o desenvolvedor vai ter que olhar. Ele está aqui, o analista de sistema, o desenvolvedor. Ele chegou e falou para o programador: ó, vamos atender esse incidente. Olha aí o código-fonte e o fluxo. Ele nem foi na documentação, não perguntou no departamento. A gente precisa entender o que está acontecendo. Ele já sabe, o sistema vai lá. Pá. Aí o desenvolvedor: preciso do código do produto. Isso já é um requisito que ele precisa. Ele vai ter que perguntar para o desenvolvedor ou para o negócio. Aí a gente pergunta: vai perguntar para o analista? O analista ele tem o objetivo de analisar o problema em termos do processo do negócio. E isso que vale. A gente já está vendo aqui as áreas determinadas, certo? O analista tem um objetivo no Sandbox analisar processo e negócio. Está relacionado ao sistema, ao fluxo? Sim, mas se o analista tem um objetivo desse, se tiver algum problema, ele vai desenvolver ali um requisito tal para resolver. Mas ele precisa entender o processo de negócio para poder passar para o programador. O programador aqui já está vendo o código-fonte para poder encontrar ali, relacionar o problema específico. Porque o código-fonte fala em termos de tecnicamente. Mas o código-fonte você pode ter várias interpretações. Isso que vai acontecer, que a gente vai ver lá mais para frente. Ele está entendendo ali, ó. Se teve um problema no código do produto, tá lá. Verificação do código do produto. Ele vai verificar, preciso do código do produto. Ele pergunta para o analista: fala aí com o pessoal que eu preciso desse código do produto para poder analisar. Ele poderia também mandar e-mail e perguntar, certo? Mas aí já vem... isso é função também. No Brasil a gente faz muito isso. Então, ok. Então, olha no fluxo. Ele deixou lá ele olhando. O analista respondeu. Ok, olha no fluxo aí do código fonte, qual tabela que ele busca que vou solicitar ao setor de compras. Ele vai ter uma linguagem melhor, ele vai bater lá com o setor de compras que ele precisa dessas informações. E aí ele vai lá, já 11h40 aqui, passa a hora. Você está vendo aqui que eles estão debatendo para poder analisar o problema. O problema está lá na produção, né? No setor de produção, certo? Então vamos lá. Aí continuando, aí o analista vai, já é umas 2 horas da tarde, volta e fala assim: o código do produto é esse aqui, ó. 4556-246. O departamento informou que o código está cadastrado no estoque.
porém o erro continua. Ele respondeu lá no processo, tem o DevOps, processo de DevOps. Processo de DevOps, a gente vai falar mais lá para frente, o processo que a gente pode otimizar e gerenciar as tarefas lá, e você pode ter sprints desenvolvendo com Scrum, e você pode dar um feedback. Ele fala lá que o erro continua, certo? Aí o desenvolvedor chega lá e vai ver o código fonte. Notei que o operador solicitou a busca do código do sistema, porém o erro ainda acontece. Então ele precisou do código do produto, pediu, porém ele notou que o operador, ele fez a análise lá dele, o programador, e viu que ele buscou o código ele solicitou o código do sistema, ele fez a operação lá do problema, porém o erro ainda acontece. Então ele fez o que? Ele fez o teste, notou que o operador lá fez a solicitação mesmo, e o erro acontece mesmo. Então ele notou isso. Então está acontecendo o problema. Olhando aqui, então se a gente for relatar aqui, ó, o analista ele fez o seguinte: ele pegou e informou que o código está cadastrado no estoque, porém o erro continua. A gente está vendo que está tendo comunicação entre negócios aqui e programação de baixo nível, certo? Aí está falando assim: o código está cadastrado no estoque. Ok. A gente não sabe de nada de processo de negócio aqui. A gente está verificando só fluxo, sem fluxo, só fluxo do código fonte, nada do setor de compra lá, como é que funciona, certo? Mas só que ele tá dando erro, mas o código produto tá lá no estoque. O setor de compra tá falando: o produto tá lá, e por que não encontrou? Tem algum problema aí. Mas ele viu que o operador foi lá no sistema e solicitou mesmo, mas não encontrou. Aí o desenvolvedor fala: olhando aqui, não foi um erro. Deixa eu ler aqui mais. Ó. Olhando aqui, não foi um erro. Neste caso, ele já pegou e interpretou uma coisa diferente. Ele chegou aqui: olhando aqui, não foi um erro. Neste caso, não existe um produto na tabela solicitação, onde o mesmo busca. Certo? Vamos ver aqui, recapitular. Vamos recapitular aqui, ó. Ele pegou o seguinte: o problema é o operador de produção não localizou o código do produto do sistema. O mesmo necessita do código para realizar a solicitação da matéria-prima. Olha lá. E aí ele chega aqui, pega o código, pede o código do produto, e ele identifica que o operador solicitou o código do produto, porém o erro acontece. E aí ele verifica às 15 horas da tarde que o erro ainda continua. Mas só que o produto não tem um produto na tabela de solicitações. E o operador lá está buscando para fazer a solicitação. Já houve uma confusão de informações devido ao processo de negócio, devido ao processo de desenvolvimento de software, devido ao processo de manutenção de software. O Sandbox, às 15 horas, fala o quê? Fala todos isso. Porém, muito bem, quando a gente já precisa aplicar o processo de desenvolvimento de software, certo? Então, olhando aqui, nesse caso não existe o produto na tabela de solicitação. O programador não entende nada de negócio lá, ele só entende o fluxo lá do código-fonte. Não existe na tabela de solicitação, onde o mesmo busca. Então, para ele, não foi um erro. Nesse caso, não existe o produto na tabela de solicitação, ele está dizendo. Já o departamento de compra fala lá: mas tem no estoque. Sim. Mas na hora que o processo, que o operador vai lá buscar, o operador vai buscar na tabela de solicitação. Quando ele clica, e não existe, ele vai dar aquela mensagem, mas para o operador é um erro. O operador também tem processos que às vezes ele não sabe, certo? Vamos lá. Aqui já está vendo um erro de comunicação. Vamos para o cenário 3 aqui. Aí continuando. Aí o analista: certo, porém o setor informou que o código do produto existe no estoque. Aí o programador está dizendo que não existe na tabela de solicitação. Porque o programa verifica na tabela de solicitação. Okay. O desenvolvedor fala: 4 horas da tarde. Sim, no estoque existe, porém ele realiza busca na tabela de solicitação de compras. O operador está fazendo um processo e o departamento de compra está falando outra coisa que existe no estoque, mas o operador está fazendo outro processo. Certo? E aí ele abriu o incidente e já está colocando aí para o analista tentar resolver. Vamos lá. Aí o analista fala: você tem a documentação do processo do setor responsável? Na verdade, quem fala aqui é o desenvolvedor. Eu vou colocar aqui, mas eu coloquei analista.
Aí o desenvolvedor pergunta ao analista: você tem a documentação do processo de setor responsável? Certo? E aqui vamos ver o que o analista fala. A analista responde: né? O que acontece aqui, tá? O analista, desenvolvedor começando. Nossa documentação é um código-fonte, cara. O desenvolvedor. Então vamos responder que o código do produto não foi cadastrado na tabela de compras, é a linguagem do programador. O setor de compras está falando lá que foi no departamento, o produto está lá, mas não está aparecendo. E a gente está verificando que o processo está verificando na tabela de solicitação de compras, não no estoque, certo? E a gente vai responder que o produto não está na tabela de compras, de solicitação de compras. A gente está esquematizando aqui que o problema pode ser erro no processo, mas a gente não sabe, a gente está analisando para poder identificar. Mas os setores alinhados, os processos de desenvolvimento de software, isso aqui seria útil utilizar, certo? Vamos lá. Ao analista, temos que achar a causa raiz, aí já vai mais problema, né? Então vamos analisar mais dias, mais horas. Isso aqui é o cenário que acontece sem processo de desenvolvimento de software, certo? A pessoa está lá analisando, tentar achar um problema. Mas o setor responsável entende do setor lá, ele sabe do seu processo. Estamos entendendo na causa raiz no código-fonte mesmo. A gente vai dar esse feedback para o setor de compra, o desenvolvedor está perguntando para o analista. E aí agora vem e já começa a passar horas e o pessoal quer resultado. Isso aí cai para TI. Então vamos saber, o gerente convocou agora aqui uma reunião, certo? Chegou, convocou a reunião e precisa ser analisado esses problemas. Por que está acontecendo isso aí? O setor de produção está lá, tá precisando da matéria-prima. O setor de compras diz uma coisa, o departamento de tecnologia fala outra, que o processo que ele está fazendo é diferente, que ele está buscando solicitação de compra, e aí fica esse debate. Vamos lá, mas aí já é outro setor agora que vem perguntar: o setor de produção lá está parado, tá fazendo. De quem é o problema? Vamos lá. Processo. Vamos lá aqui. Aí o Ciola chega lá, né? Hoje nosso setor produtivo teve um problema devido a um incidente sistêmico que nos trouxe um déficit em nossa produção. O senhor continua. Gostaria de um argumento de todos, cada setor. Aquela reunião que dá um friozinho na barriga. Então vamos lá. Aí o departamento de compra fala o seguinte: foi aberto um incidente, até o momento não foi resolvido. O departamento de compras responde: foi aberto lá um incidente, jogou a bola, chutou a bola, mas até o momento não foi resolvido. O gestor de TI tem que responder, né? Se o gestor lá tem que falar: nossos analistas verificou. O analista lá já deu feedback ao gestor: cara, a gente está aqui, a gente está vendo esse processo, está fazendo esse processo aqui. Nosso analista verificou e não encontrou nenhum problema no sistema mencionado. Nosso setor TI não tem um processo entre departamentos, aí já vem um problema, que existe isso. No sistema não foi encontrado nenhuma inconsistência. Então ele deu aquele feedback no meio da reunião, chutou a bola. Porque poderia ser um problema lá do processo do departamento de compras, eles erraram também, né? Poderia ser problema de processo mesmo, de documentação, a gente não sabe. A gente está verificando um problema. Essa comunicação que tem. O Sandbox vem trazer isso em outras áreas também. Tem um MPSBR também, tem um PMBOK, que é gerenciamento de projetos, outros muitos. Mas o que abrange mais é a construção e desenvolvimento de software, Sandbox, certo? Então vamos lá. Então tá vendo aí já uma discussão aí, cada um feedback. A departamento de compra fala: como assim? O operador informou que o produto não foi encontrado. O analista operacional se encontra aqui, pode falar. O analista operacional que fez mesmo, que aconteceu o problema, foi chamado para essa reunião. Por quê? Porque tá havendo muito problema aí. Então ele chegou lá e tem que dizer: fala aí, porque aconteceu o problema contigo. O pessoal aqui tá falando uma coisa e a gente tá ouvindo outra. Isso não é uma briguinha mas isso é a questão de comunicação. A gente dá feedback. Se acontece dia a dia, a gente precisa esclarecer uma afirmação certa, certo? Então o analista operacional fala lá, que é o analista operacional no setor produtivo lá, que está acontecendo mesmo, na escala. Então fui solicitar a busca, ele está falando aqui. Então fui solicitar a busca da matéria-prima no sistema e não encontrei. Assim a produção teve uma pausa. Então ele deu esse feedback. Ele lá, todo coagido, falou isso. E então, chegando aqui,
Como assim? O departamento de compra falou, o operador informou que o produto não foi encontrado. O analista operacional se encontra aqui, pode falar. Ele falou, o analista operacional. Então, fui solicitar uma busca da matéria-prima no sistema e não encontrei, assim. A produção teve uma pausa. Até aí o problema. Então, se a gente for ver aqui, vamos olhar aqui, ó. Recapitular. Então, teve um problema, um incidente. O papel dos analistas é analisar, o programador analisar também, verificar qual é o problema. Mas aqui a gente pode ver, sem aplicação do processo de desenvolvimento de software, sem sandbox, sem aplicação sobre processos na empresa, sem haver comunicação. Então, o processo de desenvolvimento de software é aplicável para a gente entender com urgência os papéis de cada área, certo? Então, vem com o objetivo isso, agilidade, serviço. Se você, o problema aqui de tudo que a gente for ver a história aqui, a gente for ver foi processo de negócio. O programador, ele tem conhecimento do processo de negócio do fluxo, mas ele não tem conhecimento do processo de departamento. O problema aqui tudo foi o seguinte, o operador ele estava fazendo um processo diferente no setor de compras. E aí o departamento de compras falou desse problema, só que o setor de TI não tem esse processo. Irmão, lá, nem o analista sabe, ele está verificando lá e dando feedback. Isso causa problema, isso causa tempo, isso perca, certo custo. Se o programador, aí o operador estava fazendo uma coisa diferente. Por que o operador estava fazendo uma coisa diferente? Quando a gente verifica no código-fonte, é uma interpretação, o processo de negócio ali. Quando a gente fala na aula do setor gerencial, eles entendem de forma diferente. O setor gerencial ele vai saber, a gente está fazendo esse processo aqui, ó, solicitação de compra. O operador não estava verificando no estoque lá, o que tem, cadê o produto? Ele estava querendo fazer a solicitação de compra. Como é que ele vai fazer uma solicitação de compra? Ele na verdade queria confirmar a solicitação de compra ali no momento que ele recebeu o produto, mas não estava. Então o departamento de compra não fez a solicitação de compra e não estava nem na tabela de compras. Então foi um problema do setor lá do departamento. Então houve essa interpretação devido ao processo. Se tivesse lá a documentação, a gente estava com o negócio, me passa aí o processo do negócio aí para a gente verificar aqui que vocês estão fazendo nos seus processos aí. A gente vai analisar código-fonte, vai dar manutenção. Se for problema ou erro, a gente vai dar feedback a vocês. Então ocorreu esse sistema até chegar na reunião, que isso não pode acontecer, né? A gente tem que resolver o problema ali imediato. Então aqui, ó, com o processo de desenvolvimento de software, eu criei aqui um caso, o cenário aqui tem aqui um fluxo. A gente poderia ser só um fluxo aqui, ó, o cliente aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo. Dá um zoom aqui, mas não consigo não. Consigo aqui, ó. Então aqui é o processo de desenvolvimento. O cliente, o que o operador estava fazendo aqui. Quando a gente desenha o processo de desenvolvimento de software, a gente desenha um fluxo em cada setor e cada área para a gente poder verificar depois no sistema o que está acontecendo. Se alterar alguma coisa aqui, também vai alterar lá também no sistema. Então o cliente aqui, nos processos de solicitação de compra, a gente verificou, eles passaram a documentação para a gente. A gente verificou que o cliente gera pedido. Certo? Ele tem que, o pedido tem que possuir um produto, certo? O pedido tem verificação, tem que verificar esse pedido. O pedido tem valor de verificação. Pedido executa ordem de produção. A ordem de produção tem verificação, tem que verificar. O sistema faz tudo isso. A ordem de produção, sem isso aqui a gente pode analisar e ter várias interpretações. Isso fica fora do contexto. A documentação, como está lá no CBOC, as 15 áreas, vamos lembrando. Isso é importante, documentação e processo de desenvolvimento de software. Isso também está alinhado. Verificação de ordem de produção. Ordem de produção tem dimensão de qualidade de dados, medida de qualidade de dados. Então aqui, ó, tem um processo de verificação de produto, processo de verificação de ordem de produção e qualidade de dados. O cliente, o operador, ele estava fazendo um processo de confirmação de verificação de produto de solicitação de compra, que aqui é do pedido. Só que o setor, departamento de compras, não fez o processo de solicitação. Então eles erraram lá no processo, mas aí aconteceu o problema. Mas aí o analista vai chegar até isso, mas até que chegue sem desenhar o processo, ele vai verificando lá, opa, código-fonte aqui, mas ele sabia que, ó, ele sabia no fluxo lá do código-fonte que ele está verificando lá o produto. Ele está verificando se tem o fluxo lá que ele pediu. Eu vou confirmar aqui se esse produto está aqui. É um processo de solicitação de compras. O programador viu.
Mas o programador só está verificando o código, ele não está verificando o termo do processo que está acontecendo. Então, o feedback dele pode ser diferente, e aí haver discussões. Então, o processo de desenvolvimento de software, com esses cenários aqui, a gente tem mais agilidade, a gente tem mais edificação, a gente já sabe aqui, ó, ele está verificando o produto aqui. Então, a gente vai lá no código, ele está verificando o produto, não é erro não, aqui ele está querendo fazer solicitação de compra. Aí a gente já dá feedback, a solicitação de compra precisa estar, o produto cadastrado tal, o setor não fez isso. A gente dá feedback ao setor inicial, porque a gente tem um processo em mão, certo? Então, o processo de desenvolvimento de software tem que ser aplicado essas habilidades aqui, para que possa a gente ter uma análise efetiva e não ocorra isso, esses cenários que eu falei anteriormente, certo? Então, isso foi na prática, esse cenário que o processo de desenvolvimento de software é viável, né? A gente aplicar, a gente precisa da documentação, a gente precisa aplicar as 15 áreas do Sandbox e as outras áreas também. Então, aplique as 15 áreas, certo? E é isso, pessoal. Veja os vídeos anteriores para a gente ter esse raciocínio. Show de bola. Vamos lá.